que eu não entendi. Mateus 24, 29 a 31, Zacarias capítulo 14, versículos 1 a Mesma 6, vinda, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Apocalipse capítulo 19, é tudo a mesma coisa. É o retorno glorioso. E tem algo em comum. Ele está voltando com as nuvens. E ele pisa aqui na terra. Graça e paz, pastor Jaime. A vinda de Jesus, de Apocalipse 19:11, é a mesma vinda de Mateus 24? Desde já, lhe agradeço. Não, irmão Eliel. Esse é mais outro grande engano do pastor Elias Soares. Pois a vinda de Jesus de Apocalipse 19:11 não é a mesma de Mateus 24. Nem de Zacarias 14, nem de Apocalipse 1:7. São duas vindas distintas uma da outra, conforme nós veremos a seguir. Olá, graça e paz. Quem vos fala nesta oportunidade é o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Conforme eu já havia dito anteriormente, é evidente que são duas vindas e não uma. Como estas vindas fazem parte do grande mistério do enlace entre Cristo e a Igreja, eu não poderia iniciar esse tema sem nós ouvirmos as palavras que Paulo falou em Efésios capítulo 5. Por isso deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versos 31 e o 32. O Apocalipse, por ser a revelação do Cristo glorificado, é o único livro escatológico completo em relação aos demais livros com mensagens escatológicas, principalmente os de Daniel e os 4 evangelhos. Esse livro também é o único que revela o grande mistério do enlace de Cristo e da Igreja, através das suas várias vindas, dentro da sequência e cronologia bíblica. Em se tratando deste grande mistério, ninguém dentre os 12 apóstolos foi escolhido para registrar a revelação das vindas do Senhor à terra, exceto João, o apóstolo amado, que registrou tanto no seu evangelho quanto no Apocalipse todas as vindas de Jesus, começando com a primeira, quando ele se fez carne, até a última vinda para a batalha do Armagedon. Só no livro do Apocalipse, João registrou 3 vindas do Senhor. Uma do céu à terra, com poder e grande glória. Essa é a única vinda do céu à terra, a de Mateus 24. Mais 2 manifestações suas debaixo do nosso céu atmosférico, também chamada de vinda, que são a vinda para o arrebatamento e a vinda para a batalha do Armagedon, essa que está em questão aqui no nosso estudo. Realmente, por não conhecer essa parte do grande mistério, foi que o pastor Elias se confundiu ao dizer que a vinda de Jesus de Apocalipse 19:11 é a mesma vinda de Mateus 24, 29 e 30. Entretanto, estas várias vindas são claramente diferenciadas nas Escrituras por 4 fatores bíblicos importantes. São eles: o percurso de cada vinda, as diferentes manifestações em cada vinda, os objetivos de cada vinda e as diferentes cronologias das vindas. Muito bem, para melhor compreensão dos irmãos na sequência de todo esse estudo, gostaria de mostrar que além da vinda de Apocalipse 1:7 ser a mesma de Mateus 24, temos ainda no Apocalipse outra passagem não considerada pelos meios teológicos, que apresenta também essa mesma vinda de Mateus 24, com os mesmos eventos escatológicos. Confiram. O Apocalipse 6:12 apresenta um grande terremoto na vinda do Senhor Jesus.
essa de Mateus 24. Lá nós não encontramos, esse é o único sinal que não existe lá em Mateus 24. Entretanto, o Apocalipse também apresenta o sol em trevas e a lua em sangue. Apocalipse capítulo 6, 12, onde nós encontramos esses sinais em Mateus 24. O Apocalipse apresenta também as potências dos céus sendo abaladas. Está lá, Apocalipse 6, 13 ao 14. Encontramos este mesmo evento em Mateus 24. O Apocalipse apresenta todas as tribos da terra se lamentando e vendo o Filho do homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. A mesma passagem de Mateus 24, 30. Portanto, estão aí os sinais. Aliás, só por aqui dá para ver o grande equívoco do pastor Elias, que disse que a vinda de Apocalipse 19, 11 é a mesma vinda de Mateus 24. Muito bem. Baseado nos 4 fatores bíblicos, vejamos agora algumas diferenças entre a vinda de Jesus de Mateus 24 e de Apocalipse 19, 11. Não enxergada pelo pastor Elias Soares. Primeiro fator, o percurso do Senhor da vinda de Mateus 24. Como será? 24, Marcos 13, Lucas 21, Zacarias 14, Judas 14, 15, Apocalipse 1, 7, Apocalipse 6, 12 ao 17. O percurso do Senhor será vertical, do céu, trono de Deus, à terra. Conforme ele mesmo disse em João 14, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Quero fazer um lembrete aqui que Jesus não disse no plural, voltarei outras vezes. Ele diz, voltarei outra vez, no singular. E vos levarei para mim mesmo. Por isso que se conforma com as palavras de Paulo. Porquanto deixará o varão, o homem, a casa do seu pai e da sua mãe, deixará. O que se conforma com todas as nossas pregações pós-tribulacionistas, seja elas sistemáticas ou RB, que é a nossa vertente. Todos nós pregamos uma única vinda do Senhor do céu à terra. Entretanto, uma vez sobre a terra, seu percurso será de forma global, mundial. Leiamos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Vejamos agora o percurso da vinda de Jesus de Apocalipse 19, 11. Nesta vinda, o percurso do Senhor não será na vertical, e sim na diagonal. Ou seja, da Jerusalém celestial, que já estará debaixo do nosso céu atmosférico, ao Vale de Josafá, proximidade dali, situado também entre o Monte Santo, que é a Sião, a mesma Jerusalém, e o Mar Grande, conforme disse Daniel, capítulo 11, 45. Lugar onde no final da grande tribulação se reunirão a besta, o falso profeta e as nações ímpias da terra para a batalha do Armagedon, conforme escreveu também João. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, Apocalipse 16, 16. Conforme temos pregado em quase todos os nossos vídeos, nesse tempo a Jerusalém celestial já estará estabelecida sobre o Monte de Sião, conforme as várias referências bíblicas. Isaías 2:2, Miqueias 4:1, Hebreus 12, 22 e o 23, Apocalipse 14, do 1 ao 5. Portanto, será nesta cidade que depois da sua vinda de Mateus 24, Jesus ministrará os juízos de Deus sobre os ímpios na terra, até ser cumprido os tempos das pragas. Aliás, este assunto é outro grande tabu para as teologias em geral, tanto pré, quanto meso, quanto pós-tribulacionista tradicional. Porque
Por séculos, eles pregaram ao povo de Deus um apocalipse estilo miojo, instantâneo, imediatista. Jesus vem, arrebata a igreja, prende Satanás no abismo, reina 1000 anos com Cristo, blá, 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 blá. Entretanto, eles ignoram os tempos das profecias, que só uma das trombetas das pragas, que é a quinta trombeta, que é a quinta praga, durará 5 meses, dentre os outros tempos que ainda também não foram revelados das trombetas. Ignora também mais os 1260 dias das 2 testemunhas, mais os tempos das 7 taças da ira de Deus, que serão cumpridos pelo nosso calendário humano, depois ainda da vinda de Jesus em diante. Creio que esses nossos amigos precisam aprender a interpretar as profecias no seu tempo e no seu modo, como nos ensinou Salomão. Eclesiastes 8:6. Porque para todo propósito Deus tem o tempo e Deus tem o modo. Agora para o segundo fator, o fator manifestação do Senhor. Na sua vinda de Mateus 24, que é a mesma de Apocalipse 6:12, Jesus se manifestará mundialmente assentado sobre um trono e todo olho o verá, conforme Apocalipse também 1:7. Leiamos. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas das rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. Já a manifestação do Senhor na passagem de Apocalipse 19:11 não será mundial, mas sim local. Jesus se manifestar-se-á sentado sobre um cavalo branco, seguido dos exércitos do céu, montado em cavalos brancos. E somente os habitantes da região de Jerusalém ao Mar Grande é que verão. Leiamos. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Apocalipse 19:11. Portanto, meus irmãos, só na cabeça do pastor Elias, que estas duas vindas é uma só. Pois é evidente que o Senhor, na sua manifestação ao mundo, jamais poderá vir assentado sobre um trono e sobre um cavalo branco ao mesmo tempo. Misericórdia, meu Deus. Vamos então para o terceiro fator, que são os objetivos do Senhor em sua vinda de Mateus 24. Este é outro grande segredo que faz parte do grande mistério. Jesus não agregou a sua vinda em glória ao arrebatamento da igreja, como por século nos ensinaram errado as teologias em geral. Mas sim, Jesus agregou os objetivos dessa vinda aos juízos de Deus sobre toda a carne, mostrando claramente isso a agregar a sua vinda com o dilúvio, que está lá em Mateus 24:37, que ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. E veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37 e o 38. Os nossos amigos pré-tribulacionistas usam essa passagem
torcendo a Escritura, dizendo que está tratando do arrebatamento da igreja. Não. Quem será levado primeiro vai ser os ímpios, não vai ser a igreja. Quero aqui fazer uma pergunta. Será que Jesus ensinou de uma maneira para pregar errado de outra maneira? Ou foram os homens que leram de uma maneira e interpretaram errado? Pare e pense. A maioria teológica liga o verso 30, que é da vinda de Jesus, de Mateus 24, ao 31, como se fosse a mesma sequência, o mesmo momento da vinda. E não é. Vou provar para vocês que não é. Pois, em se tratando de profecia, uma vírgula, um ponto e vírgula, e até mesmo 2 pontos, muitas das vezes mostra a diferença de mais de 2000 anos entre um evento e outro. Vejamos o que disse Daniel. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e não passará a outro povo. Pergunta: quando foi que Daniel trouxe essa profecia a Israel? Não foi 600 anos antes da vinda do Messias? Só que nós temos 600 anos de diferença. 600 anos na frente, o Messias chegou, inaugurando o seu ministério terreno. Ele diz: é chegada a voz do reino dos céus. E Daniel, continuando a sua mensagem, disse: esmiuçará. E eu pergunto, quando foi que Cristo literalmente esmiuçou o reino de Satanás? Tem pessoas que não sabem discernir a obra de Cristo quando ele fez a obra espiritual, que ele desceu aos infernos, tomou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás, que é a obra espiritual naqueles dias, com a obra literal, que será escatologicamente falando nos últimos dias. Então, de Cristo até os nossos dias, já se passaram quanto? 2000 anos. Que Jesus ainda não esmiuçou o reino de Satanás. Porque a minha escritura diz que o mundo jaz no maligno. Mas como que Jesus esmiuçará o reino de Satanás? Agora na sua próxima vinda, de Mateus 24, com poder e grande glória, aonde através das pragas das trombetas e o derramar da ira de Deus e a batalha do Armagedon, ao final dela ele esmiuçará o reino de Satanás. Aí Daniel continua a sua mensagem: e consumirá todos estes reinos. Mas quando é, pastor Jaime, que Jesus consumirá todos os reinos de Satanás? Somente no final do milênio, depois de lançar o diabo, a morte e o inferno no lago de fogo e enxofre, conforme também disse Paulo. Leiamos. Depois virá o fim, quando houver entregado o reino ao Deus e Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 24 e o 25. Então Jesus precisa sujeitar o inimigo aniquilando no lago de fogo. Aí sim ele consumirá toda a obra do mal na face da terra. Só aí vai mais 1000 anos para frente para ele fazer isso. Continuando Daniel a sua mensagem, ele diz: e será estabelecido para sempre. Daniel trouxe aqui uma mensagem seguida por vírgula, por ponto e vírgula, mostrando os vários hiatos de tempo que existem entre um evento e outro, meus irmãos. Por isso que está aí essa confusão na cabeça dos teólogos que dizem que conhecem escatologia.
Portanto, meus irmãos, embora seja apenas um pequeno espaço de tempo entre a vinda em glória e o arrebatamento, porém essa diferença está também em Mateus 24, como nós temos falado, entre os versos 30 e o 31, onde haverá um hiato de tempo separando os dois eventos, tanto a vinda quanto o arrebatamento. Então, em Mateus e Marcos, Jesus pregou uma mensagem indireta, uma mensagem em parte. Ele não mentiu, e ele não pode jamais mentir. Ele pregou em parte. Mas no mesmo Mateus, capítulo 24, verso 37, ele diz o motivo dessa vinda, que a vinda dele seria, ou será, como nos dias de Noé. Conforme vimos, não podemos interpretar uma profecia como se lê, imaginando que só porque um verso está na sequência do outro, ele é parte do mesmo evento, quando na verdade existem duas questões em profecias a ser respeitadas. São elas: a questão contextual de um verso, que desmonta a ideia de sequência, no caso de Mateus aqui, e a questão temporal, que dá um checkmate sobre o assunto. Aliás, Lucas pregou esta mesma realidade 2 vezes no seu evangelho. Primeira vez ele pregou no capítulo 17, 26, 30. Nesse capítulo ele agregou a vinda a 2 eventos que ocorreu o juízo de Deus. O juízo de Deus ocorreu através do dilúvio, ele fala lá, e ocorreu também sobre Sodoma e Gomorra. Não vi nenhum arrebatamento aí. Já a segunda vez que ele mostrou a vinda do Senhor em glória, capítulo 21, 27, ele mostrou separada da vinda do arrebatamento, que é o verso 28. Ele agregou a vinda, não a esse arrebatamento iminente, como pregam as teologias, mas a um espaço, a um hiato de tempo, um intervalo, quando depois de apresentar a vinda do Senhor, ele afirmou que a redenção da igreja ainda estava próxima, não é nessa vinda. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo aqui podem até estar escandalizados com as novas apresentadas por nós, pois estão ouvindo pela primeira vez. Ora, se todos já pregassem isso, não é nenhuma novidade, não é nenhuma revelação prometida para os últimos dias, que nem o Senhor prometeu no livro de Daniel, capítulo 12, está lá no 8, 9, por ali. Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Mas o Senhor prometeu revelar no tempo do fim para a igreja espiritual. Entretanto, basta conferir estas mesmas novas no Apocalipse, onde João pregou a vinda de Jesus em glória, do capítulo 6, 15, ao capítulo 11, 15, sem mencionar nenhum arrebatamento, senão somente tempos à frente, numa outra vinda específica, nos dias da 7ª e última trombeta do anjo. Somente nesse tempo é que João menciona a chegada dos tempos dos mortos, Apocalipse 11, 18, que é o mesmo tempo da ressurreição do último dia. Conforme vimos, João nos mostra claramente que os objetivos do Senhor na vinda de Mateus 24 serão a assinalação das primícias de Israel, que são 144 mil israelitas, Apocalipse 7, e a execução do juízo de Deus na colheita primeiro do joio, através das trombetas das pragas, conforme também ensinou Jesus. Leiamos. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro a igreja ou o joio? Primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro.
Essa preposição mais aqui, ela alude o termo depois o trigo será juntado no meu celeiro. É isso que acontece. Aliás, numa de suas cartas, João exortou a igreja a permanecer firme na palavra, para não ser confundido nessa vinda em glória. Leiamos. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2:28. Irmãos, vai haver multidões de cristãos que verão os sinais da vinda do Senhor. Também verão o Senhor vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Porém, nessa vinda ele não levará ninguém, pois Jesus não prometeu nenhum arrebatamento nela. Quem prometeu isso foram os sistemas religiosos, através dos seus teólogos PhDs, através dos seus eruditos, que diz que entende escatologia. Eles que interpretaram mal as profecias que passaram para nós. Mas, pastor Jaime, qual é a razão, o porquê que Jesus não arrebatará sua igreja agora na vinda de Mateus 24, deixando a sua noiva passar pela ira de Deus? A resposta é simples, meus irmãos. A razão é que a igreja terá que cumprir a sua última missão na face da terra, ou seja, ser testemunha dos acontecimentos do fim. Pois assim como aconteceu no Egito, quando os hebreus testemunharam tanto o seu livramento no meio das 10 pragas, quanto a ruína dos egípcios nas pragas e no Mar Vermelho, Êxodo capítulo 11, 6 e 7 e 14, 13 fala sobre. De forma semelhante também, nos dias da ira do Cordeiro, a igreja precisará estar presente no cenário mundial para testemunhar tanto o seu livramento em meio das pragas, quanto a destruição dos ímpios nas pragas, conforme as Escrituras, meus irmãos. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vê o detalhe agora da testemunha nesse tempo. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 91, do 4 até o 8. Malaquias capítulo 3, 17 e 18, que diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um pai poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Além disso, ainda tem 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, que diz lá o Senhor que nos livra da ira futura. E ainda Tessalonicenses 5:9, que diz: o Senhor não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, os pré-tribulacionistas pegam esses 2 versos de Tessalonicenses, torcem eles, ensinando que a igreja será livrada antes da ira, que ela não passará pela grande tribulação. Entretanto, o contexto destas passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, afirma claramente, conforme nós já lemos, que ela estará sim no cenário mundial nos últimos dias. Como também João falou em Apocalipse 9:4, que haverá um sinal para o povo de Deus naqueles dias.
para os proteger em meio às pragas. Leiamos. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Todos na face da terra estarão assinalados, ou pelo sinal da besta, 666, ou pelo sinal de Deus. Agora vamos ver os objetivos do Senhor na sua vinda em Apocalipse 19, 11. Nessa vinda, bem como na sequência dela, não haverá nenhuma sinalação dos 144 mil, porque já foram assinalados antes, nenhuma trombeta de pragas, porque já foram derramadas antes, muito menos o derramar das 7 taças da ira de Deus, que foram derramadas também antes. Pois o único objetivo do Senhor nesta vinda será reunir todas as nações no vale de Jeosafá para a batalha do Armagedão, conforme as Escrituras. Leiamos. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e aí com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Joel 3:2. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, particularmente para o pastor Elias responder, a seguinte pergunta: se esta vinda é a mesma de Mateus 24, então quando é que o quinto anjo, derramará a 5ª taça da ira de Deus sobre o trono da besta, uma vez que essa praga será derramada depois da vinda de Jesus em Mateus 24 e antes da vinda em Apocalipse 19, 11, bem no meio das duas vindas, sendo que na vinda de Apocalipse 19, 11, não haverá mais trono da besta, pois o Senhor lançará ela e o falso profeta, ambos vivos no lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, 20. Portanto, pastor Elias, descasque esse abacaxi agora, responda para nós. Como é que o quinto anjo vai derramar e quando que ele vai poder derramar a taça na sua pregação aí, dizendo que as duas vindas é uma só? Vamos então para o quarto e último fator bíblico, a cronologia. Na vinda de Mateus 24, que é a mesma de Apocalipse capítulo 12 ao 17, acontecerá no tempo do 6º selo. Leiamos. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se em sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas das rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque vindo é o grande dia da sua ira. O Senhor diz, é vindo, não o grande dia do arrebatamento, não. É vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, 12 ao 17. Aliás, meus irmãos, gostaria de perguntar aqui aos irmãos a questão temporal da vinda de Jesus anunciada nas Escrituras. Não estou aqui querendo adivinhar o dia e a hora, não estamos falando sobre isso. Estamos falando dos tempos, ocasião da vinda do Senhor, mostrada aqui claramente no tempo do 6º selo. Eu quero fazer a pergunta para os irmãos. Adão foi formado ou criado em que dia da semana, meus irmãos? Porventura não foi no 6º dia, está lá em Gênesis?
O dilúvio, meus irmãos, veio na face da terra em que ano? Porventura não foi no ano 600 de Noé? Ao 6 aí. Maria recebeu o anúncio do nascimento do Messias em que mês, meus irmãos? Porventura não foi no 6º mês? Estas passagens nos foram dadas como figura da vinda do Filho do Homem ao mundo, meus irmãos, no tempo do 6º selo. Então, vejamos agora a cronologia da vinda de Jesus de Apocalipse 19:11. Na vinda de Apocalipse 19:11, ela acontecerá no tempo do 7º selo. Apocalipse capítulo 8. Aliás, Deus acabou toda a obra da criação, porventura não foi no 7º dia? Gênesis capítulo 2. Figura também do ano sabático, que já apontava para o tempo do 7º selo, quando Jesus exterminará toda a carne do pecado da face da terra na batalha do Armagedon, que já apontava para o tempo do 7º selo, quando Jesus exterminará toda a carne do pecado da face da terra na batalha do Armagedon. Como também profetizou João Batista lá no Jordão, no batismo de Jesus, apresentando o Senhor ao povo e dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nesse dia que ele tirará o pecado adâmico de toda a carne corruptível adâmica do mundo. Então, pastor Elias, está aí a exposição das Escrituras, provando por A mais B que Apocalipse 19:11 é uma vinda e Mateus 24 é outra vinda diferente, que ocorrerão em situações e tempos diferentes. Ao término dessa grande e maravilhosa revelação, quero dizer aqui que esta pregação do pastor Elias Soares não passa de notícia enganosa. Em razão disso, ela receberá o nosso carimbo de pregação fake news. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima vez.